Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Bom, mais um vídeo aqui falando do concurso de São Bernardo do Campo. Na verdade, eu vou passar aqui para você algumas dicas e conversar um pouco a respeito da redação do concurso público de Santo André. Todos os cargos aí de professor vai ter redação e alguns cargos aí de gestão, diretor, coordenador também tem redação. A gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre redação da VUNESP. Na prova de São Bernardo do Campo vai ser uma redação dissertativa argumentativa. Vamos conversar um pouco a respeito de como que esta prova vem e dar algumas dicas. Importante, a redação, você às vezes pode achar que é uma vilã, mas, vai derrubar minha nota, ou pode ser também a heroína. Você pode tirar uma nota muito boa na redação e subir várias colocações. Isso pode acontecer. O primeiro ponto a ser observado é que a redação argumentativa da VUNESP, dissertativa argumentativa, não é igual àquela redação do Enem. A redação do Enem você precisa colocar uma intervenção no meio, né? Você precisa dar uma solução, encaminhar uma proposta. Da VUNESP não é assim, tá? Não é assim, você vai só dar opinião a respeito de algum assunto, tomar um partido, sem precisar da intervenção, né? Sem precisar de dar uma solução para alguma situação. Aliás, se você fizer isso, uma redação parecida com a do Enem, você perde pontos. Então, faça da maneira natural. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão e acabou. Tá? Não precisa na conclusão colocar uma intervenção, colocar uma solução, uma proposta. Não precisa disso. Tá bom? Então, redação, o tema, né? A estrutura. Tem o tema e tem a estrutura. A estrutura é muito simples. É introdução. Pode ser umas 4, talvez 5 linhas ou 3 linhas. Vai depender aí. A minha introdução normalmente é curta, mas nesta prova de São Bernardo do Campo, acho que eu vou dar uma estendida um pouco mais, para poder falar do tema todo na introdução. Vou tentar fazer isso. Mas se você fizer uma introdução curta e não deixar de falar sobre os assuntos do tema durante o desenvolvimento 1 e 2, tá bom. Eu tirei muita nota acima de 80 fazendo desse jeito que eu fiz no último vídeo. Mas vamos lá. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. A sua redação vai ser assim, tá? Com 4 parágrafos. Vamos marcar um combinado aí, 4 parágrafos, gente. O tema da redação está sempre no final da folha. Você tem os textos inspiradores, serão 3 no mínimo. Normalmente são 3, né? 3, às vezes 4. Então tem os textos inspiradores. No final tem em caixa alta o tema da redação. Eles colocam em caixa alta lá no final. Então ali é o tema. O último vídeo que eu fiz a respeito de redação, eu expliquei como que você descobre as palavras-chave através do tema. Normalmente, no título da redação deles, né, eles colocam um título como tema. É por ali que você vai pegar as palavras-chave. E durante a sua redação, tem que falar sobre aquelas palavras. Normalmente são 3 núcleos. Tem uma afirmação, depois uma dicotomia. E é assim que funciona da VUNESP, tá? É isso mesmo, uma redação, né, com 3 núcleos, um tema central, eu fiz a anotação aqui, um tema central e uma dicotomia. Ou pode ser uma pergunta, aí depende. Vamos ver agora alguns exemplos de temas da VUNESP para você entender. Olha só, todos esses de provas de professor, só a última que foi um vestibular. E tem uma aí que não foi de professor, foi da LESP, enfim, mas é a redação da VUNESP. Todas essas aí são da VUNESP, tá? Olha só, um tema. Os benefícios da inteligência artificial superam os danos que essa tecnologia pode causar ao desenvolvimento da humanidade? Então, você teria que falar sobre os benefícios da inteligência artificial, tá? E
os danos que essa tecnologia pode causar ao desenvolvimento da humanidade. Então veja aqui três palavras-chave: inteligência, benefício da inteligência artificial, danos que essa tecnologia causa e o desenvolvimento da humanidade. Esses três tinha que falar. Aí mais embaixo, consumo de carne. Então o consumo de carne é o tema central. Aí eles usam muito, eu acredito que na nossa prova vai ser assim. Vem esse entre aí. Entre os prejuízos causados ao meio ambiente, esse é o segundo tema, né? E a necessidade humana de proteína animal. Então você tem que falar dos três aí: consumo de carne, os prejuízos causados ao meio ambiente e a necessidade humana de proteína animal. Outro tema, olha só: consumo de bebidas. Esse foi para professor. Consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, entre o aumento da violência e os ganhos econômicos. Então você teria que falar do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, entre, né, aí vem o entre. Então você teria que falar sobre as bebidas alcoólicas, o aumento da violência e os ganhos econômicos. Ganhos ou perdas, enfim, é ter que tratar da parte econômica. Olha só o outro: locação de imóveis para hospedagem em plataformas digitais, entre a insegurança nos condomínios e o direito de propriedade. Então tá muito fácil. Sobre o que você tem que falar na sua redação? Não pode faltar locação de imóveis para hospedagem em plataformas digitais, né? Então eu diria aqui que são dois temas aí já nesse pedaço. E depois insegurança nos condomínios e o direito de propriedade. Então você teria que falar sobre essas quatro coisas. Outro tema: baile funk na rua. Então você teria que falar do baile funk entre, olha, vem sempre que esse entre, quando eles colocam entre, vem dois temas em seguida. A oferta de lazer é um tema e a perturbação do sossego é outro tema. Então, na redação você tem que falar sobre os três: baile funk, oferta de lazer e perturbação do sossego. Mais um: a proibição de crianças em estabelecimentos comerciais, entre o direito do estabelecimento e a discriminação contra a criança. Então a gente tem muito esse entre aqui. É muito difícil ter uma pergunta. Teve uma pergunta no primeiro e teve essa pergunta no último. Esse último foi uma pergunta, mas caiu em vestibular. Não foi no concurso público. Uso politicamente correto da linguagem: respeito ao próximo ou restrição à liberdade de expressão? Então você teria que falar o quê? Sobre o politicamente correto, sobre o respeito ao próximo e sobre essa restrição à liberdade de expressão. Inclusive nessa redação eu tirei nota 8 também, foi o pré-vestibular da Univesp. Todas que eu participei da VUNESP, eu tirei nota 8, né, em todas. A gente tem que procurar, e espero, né, continuar assim, eu espero tirar 9 dessa vez. Sei que é muito difícil, mas eu venho estudando esses dias, e até mesmo para ajudar você fazendo esse vídeo. Estou estudando redação exclusivamente da VUNESP para tentar entender, para tentar aumentar a nota. Então procure usar os conectivos sempre nos seus parágrafos. Qual que é? O se, né? Que é de condição. Você tem o mais, que é adversativa. Tem um porém, ademais, contudo, né? Portanto. Todos esses são conectivos. Claro, não use de qualquer jeito. Use para amarrar os parágrafos e amarrar as frases. A VUNESP gosta muito disso. Mas tenha cautela, estude hoje, amanhã, um pouco sobre os conectivos, como que eles são usados na redação, para você não usar de maneira incorreta também. Pode perder ponto se usar errado. Então, no terceiro parágrafo, você vai... o que você vai fazer, né? Nós faremos. A gente tem que falar sobre... Vai ter a parte introdutória, né, que é o tema central, e a dicotomia. E você pode, já na introdução, colocar os três assuntos ali e falar sobre um assunto no parágrafo 1 e o outro assunto no parágrafo 2, né, para meio que reforçar a ideia. Então você pode usar no terceiro parágrafo, além disso, ademais, para amarrar um parágrafo no outro.
tá? Se você tiver, claro, obviamente seguro disso, ou segura disso, tá bom? Na conclusão, aí sim, na conclusão você não pode deixar de colocar o conectivo. Tá? Inclusive eu peço desculpa pelo último vídeo que eu não coloquei uma vírgula lá, mas enfim, deveria ter colocado. Na conclusão, você pode colocar diante disso, vírgula. Aí, blá 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 blá, né? Diante do exposto, vírgula, tará, tará. Portanto, vírgula, conclui. Desse modo, vírgula, conclui. Em suma, vírgula, conclui. Destarte, vírgula, conclui. Você pode escolher um desses aí para fazer a sua conclusão. A conclusão é o quarto parágrafo. Lá embaixo. Fez a introdução, desenvolvimento 1, né? Desenvolvimento 2, né? Desenvolveu, eu ia falar desenvolveu, então desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Aí você não esquece de colocar o conectivo de conclusão. Esses conectivos em parágrafos eu nunca usei. Estou pensando em usar na prova agora, nesse terceiro parágrafo que eu estou falando. Mas não foi problema nenhum, as notas foram boas, todas acima de 8. Tá? Mas estudando aí eu acho que pode ser interessante fazer essa amarra, mas na conclusão não esqueça de jeito nenhum de colocar esse conectivo, tá? Que seria diante disso, diante do exposto, portanto, desse modo, em suma, destarte. Um desses aí você escolhe. Agora, as dúvidas que as pessoas tiveram no último vídeo e que comentaram aqui. O tema será educação? Não. Não vai ser uma redação falando sobre educação exclusivamente, tipo uma situação que acontece em sala de aula. Pode ser que eles comentem algum noticiário, mas é do jeito que eu te falei, aqueles exemplos lá. Esse que, pode ser educação, aí é estudo de caso, é diferente. Então, redação dissertativa argumentativa da VUNESP, provavelmente eles vêm com um tema de atualidade dos últimos 3 meses. E aí você pode pesquisar a atualidade dos últimos 3 meses para tentar adivinhar o que pode cair. Eu não fiz essa pesquisa, mas normalmente eles pegam algum tema muito atual e que está muita gente comentando, muita gente falando. Né? Inclusive, se você está no vídeo ainda, comenta aqui o que você sugere, o que você acha que pode ser o tema da redação. Dá o seu palpite aí, dá um chute aí. Precisa de título? Não precisa de título nas redações da VUNESP. E eu sei por quê que as pessoas estão perguntando isso. Porque na FUVEST, nas redações de vestibular, precisa por título. Em concurso público, não precisa ter título. E em concurso público, o título não vale nota. Eles não contam como nota. Se fosse para colocar título, no edital do concurso eles teriam que especificar isso. Não precisa colocar título. Se eu colocar o título, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Tá? Se você quiser colocar o título, coloca, mas não é obrigatório. É isso. Na redação, a letra deve ser bastão ou cursiva? Bom, na redação, a letra tem que ser legível. Inclusive, no edital do concurso fala sobre isso. Sobre ter a letra legível, que, enfim, pode acarretar numa diminuição da nota, caso eles não consigam entender o que está escrito. Então, a sua letra tem que ser legível. Mas você pode usar a letra cursiva, legível, ou a letra bastão, legível. Eu uso a letra impressa. Qual que é a letra impressa? Aquela do computador. Essa letra que eu coloco, que eu uso do dia a dia. Em sala de aula eu uso a letra bastão, a letra de forma mesmo, vamos dizer assim, que seria em caixa alta. Mas na redação eu uso a letra impressa. Nunca tive problemas com isso. Eu já vi redação por aí na internet de gente que usou a letra de forma mesmo. Que eu falo de forma é a letra impressa na caixa alta, vamos dizer assim, né? O pessoal que é do meu tempo vai entender. A letra de forma é aquela, o A grandão, o B e tal. Só que o que você tem que fazer? Que você usa a letra de forma. Usar uma maneira de diferenciar a letra maiúscula da minúscula. Tá? Para isso, para o examinador, é muito importante. Por exemplo, você vai escrever Brasil no meio lá da redação. Então, você tem que pôr o B em letra maiúscula.
E aí como é que vai ser isso? Tá? Então com a letra impressa, a que eu uso, tranquilo. É porque tem a letra maiúscula e a minúscula na impressa. E agora na letra de forma, talvez tenha a dificuldade aí. Mas, em resumo, pode usar qualquer letra, sendo legível é o que importa. Tá bom? É isso. Eu espero que, de certa forma, eu tenha ajudado com relação a essa questão de redação. Acredito que termina por aqui, não tem mais o que dizer sobre redação. Tem o vídeo anterior aí no canal. Se você procurar no meu próprio canal do YouTube, você colocar assim redação na pesquisa, vai aparecer alguns vídeos até antigos de redação e assim sempre explicando da melhor maneira possível. Eu acho que eu me aprimorei bastante durante essa semana e trouxe alguns elementos novos. Por exemplo, anteriormente eu lia os textos inspiradores para poder encontrar as palavras-chave. Agora não precisa. Só basta ler o tema da redação, que você tem as palavras-chave que você vai usar na hora de dissertar. Acho que esse foi um ponto que eu melhorei bastante, né? E é isso. Qualquer coisa a gente comenta aí, tá certo? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!